E sejam todos muito bem-vindos para mais uma hora do aplicador. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre bolhas, as famigeradas bolhas que todo mundo teme. A galera tem medo de entrar no mercado, tem medo de fazer uma aplicação muitas vezes, justamente por conta das bolhas. Hoje eu vou mostrar para vocês que a gente tem várias soluções para que elas não fiquem aí e se elas ficarem, a gente trata como acabamento. E para você que quer entrar na área de aplicação de adesivos, se liga que a hora é essa. Nós estamos precisando de muita mão de obra, tem muita empresa me procurando aí para que eu indique alunos. Pode não ter experiência, a ideia é que tenha vontade. Tendo vontade de vir para a área, a hora é essa, o mercado está aquecido, tem muita demanda para bons profissionais e se você acha que é uma boa você de repente trocar de carreira, de repente você ter uma renda extra aí, se liga que a gente está precisando muito de você aqui na aplicação de adesivos. Então já fica ligado aí nos nossos treinamentos que estão acontecendo por todo o Brasil e tem muito aluno que já entrou na área e já está ganhando dinheiro aí com essa profissão que tá só no começo, galera. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre técnicas de aplicação para que não fiquem bolhas. Se você quer se arriscar aí fazer uma aplicação, de repente na sua geladeira, na sua parede ou até mesmo no seu carro, hoje eu vou mostrar para vocês algumas soluções e algumas técnicas para a gente acabar com as bolhas e não se preocupar com elas. Mas começo falando para você o seguinte: se ficar bolhas, elas são acabamento. Não se preocupe em deixar perfeitinho na sua primeira aplicação. O importante é que você comece, se arrisque, faça o primeiro e daí você vai sentindo, vai vendo onde você pode melhorar. Vai acompanhando o canal, que aqui sempre tem dicas de qualidade para você. Eu sempre mostro aqui, convido pessoas para virem aqui falarem muito sobre a aplicação de adesivos e trazerem muita informação de qualidade, seja em técnica, seja em tipos de materiais, apresentação de novas ferramentas. Tem muita informação de qualidade aqui e se você quer entrar para a aplicação de adesivos, cola na gente que aqui é o lugar. Pessoal, eu vou começar falando para vocês alguns detalhes, vamos por assim, teorias que a gente precisa levar em consideração quando a gente for fazer a aplicação. O que a gente precisa estar atento, pessoal, é com a espátula que a gente utiliza. Boa parte das bolhas que ficam aí na sua aplicação são por conta de espátulas mal escolhidas. Então, o que eu vou dar de dicas aí para você? Primeiro, se você está começando, está entrando agora na aplicação, escolha espátulas. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Escolha espátulas mais arredondadas. A gente tem umas opções também. Opa, aqui tem uma, que é essas da X-Fac, que ela tem uma angulação de 2 graus. É uma angulação bem pequena de um dos lados, que faz com que diminua a incidência de bolhas. Outra opção, pessoal, são essas espátulas bem arredondadas. Por que elas tendem a deixar menos bolhas? Quando a gente está começando aí na aplicação, a nossa tendência é querer ganhar muito na espatulada, espatular partes muito longas. Pode não ser a melhor ideia. A ideia, galera, é que a gente espatule menos, uma área menor. Então, isso vai ajudar com que tenha qualidade da nossa aplicação. A gente vai sim demorar um pouquinho mais nessa aplicação, mas é muito importante para você, principalmente para você que está começando, que você vá um pouco mais devagar. A gente tem uma tendência de querer fazer rápido e isso muitas vezes pode incidir em muitas bolhas aí. Então, para que você não tenha muito trabalho lá no final de ficar furando bolhas, eu te indico que você trabalhe com espátulas mais arredondadas ou que tenham uma angulação, pelo menos. Essa espátula aqui, galera, ela tem uma angulação de 2 graus, mas a gente tem a forma menor dela. Essa daqui é de aproximadamente 10 centímetros e essa dá tipo uns 15 centímetros. Então aqui a gente ganha produção. Com essa angulação ajuda bastante também. E aqui a gente tem eu vou até tirar esse feltro aqui, que já está bem antigo, já estava na hora de trocar, né? Ó, começou a rasgar, ó.
Isso daqui é um negócio que faz muita bolha também, Quando sabia? começa a rasgar, Quando começa a é um indício rasgar. de que tá na hora de trocar. Nesse caso aqui já passou da hora. Às vezes a gente fica tentando segurar aí por uma questão financeira e acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Então, galera, aqui, ó, que eu falava para vocês sobre essa angulação aqui, ó. Esses 2 graus aqui, ó, fazem toda a diferença. Vocês estão vendo que ela é levemente curvada, do outro lado aqui é reto, né? Vocês podem ver que é bem reto. Agora, desse lado aqui, ó, a gente tem uma leve angulação. Essa leve angulação faz toda a diferença para você aí na sua aplicação. Também, a gente tem, como eu falei, a gente tem essa opção de espátulas menores. Ela tem também essa mesma angulação de 2 graus aqui, que ajudam bastante também. Beleza, tenho minha espátula correta. O que vai me ajudar muito também na aplicação é o sistema anti-bolhas. Esse praticamente vai resolver nossa questão aí com bolhas. E eu vou te mostrar agora como que ele funciona. Tem aqui um exemplo do material. Esse daqui é um SW900 da Avery, mas galera, não é só material de alta qualidade, não é só material cast que tem essa opção do anti-bolhas. O anti-bolhas, pessoal, ele é na parte do adesivo, é na parte de trás aqui, ó. Essa parte aqui. Então ele não tem muito a ver com o filme, com o frontal. Então a gente está falando da parte de trás, do adesivo. Lembrando que o adesivo é o que a maior parte das pessoas chamam de cola. Então, não estou falando agora do tipo de vinil, e sim do tipo de adesivo. Ficou confuso? Galera, vamos lá. Frontal, essa parte do vinil, né, o plástico. Aí a gente tem o adesivo, que é essa parte da cola aqui de trás. A gente tem o silicone, que vai no liner para não deixar o adesivo colar no papel. E a gente tem o liner, que é essa parte de papel que vai por último aqui. Então, essas são as camadas do vinil autoadesivo, é assim que nós chamamos. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, o sistema anti-bolha. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Eu vou colar aqui, ó. Agora, vou colar de qualquer jeito, porque a ideia é realmente que fiquem várias bolhas. Então, quando eu tenho um produto que tem um sistema anti-bolhas, dá para ver as bolhas aí, Cláudia? Dá. Ó, por exemplo, aqui, ó, dá para ver essa bolha aqui? Dá. Então, quando eu tenho um sistema anti-bolhas, eu só preciso massagear que ela vai sumir. Então, aqui é um produto, ó, que por mais que fique bolhas, tá vendo? Que ele vai se dissipar. Eu tenho vários caminhos aqui atrás que faz esse ar que está embaixo, que é justamente o que faz a bolha quando a gente prende o ar. Então, esse ar vai se dissipar e eu não tenho problema nenhum com bolha. Vocês podem ver que eu posso aplicar, eu estou aplicando com a mão aqui, é bem suave fazer esse tipo de aplicação quando a gente tem um sistema anti-bolhas, quando a gente tem um bom sistema anti-bolhas. Ó, vocês podem ver que a aplicação praticamente foi feita, praticamente não, foi feita toda na mão, né? Não usei nem luva aqui, ó, mas o ideal, né, a gente usar uma luva vai ajudar bastante. Usar uma luva aqui vai ajudar bastante, galera. Porque faz correr melhor. Ó, tá vendo aqui, ó? Qualquer bolha que tiver Desliza aqui, mais fácil, né? desliza bem melhor. E sabe que vai protegendo a mão, né? Dependendo do material, se ele tiver uma texturazinha e você ficar passando a mão, você vai deixando sua mão mais fina, vai gastando a sua mão, né? Vamos tirando todas as bolhas bem suave. Esse caso, galera, é justamente quando a gente tem um sistema anti-bolhas. Quando a gente tem um sistema anti-bolhas, eu não me preocupo com as bolhas, né? É legal você ir passando a espátula, deixando plano, para não ficar tendo que tirar um monte de bolinha ali. Então você vem com a passada boa da espátula. Então você vem fazendo, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu tenho um sistema, mesmo eu tendo um sistema anti-bolha,
eu vou passando minha espátula aqui, ó, tirando, para que eu não precise ficar depois passando. Então aqui, ó, vai bem mais rápido, né? Eu consigo acelerar bastante dessa forma. Mas se ficar qualquer bolha no caminho, o sistema anti-bolhas vai me ajudar bastante aqui. A gente tem vários produtos aí no mercado que tem sistema anti-bolhas. Praticamente todas as marcas hoje adotam esse sistema anti-bolhas para boa parte dos seus produtos e é uma tendência natural que num futuro não muito distante aí praticamente todos os materiais venham a ter sistema anti-bolhas, porque faz todo sentido, né? Fica muito mais fácil a aplicação. E a ideia é que sempre a aplicação seja fácil. Se você tá vendo que a aplicação tá difícil, se tá difícil, tá errado, galera. É importante que seja fácil. E se você acompanha a gente nas redes aí, pessoal, deixa um hashtag tá fácil aqui pra gente saber que você já acompanha e você já tá procurando para que suas aplicações sejam fáceis, tranquilas e não sejam difíceis. Não quer dizer que não dá trabalho, galera. Dá trabalho sim, mas é importante que seja um trabalho cuidadoso, né, com paciência, mas que seja fácil a aplicação. Beleza? Outra situação que o pessoal às vezes se preocupa bastante também é em relação ao adesivo perfurado. No adesivo perfurado é outra situação, galera, que a gente não precisa se preocupar com bolhas. Porém, deixa eu até tirar aqui, ó. Vou tirar esse daqui. Vou pôr para o lado aqui, para a gente lembrar o que a gente fez. Então, beleza. Quando eu tenho um material perfurado, galera, a aplicação é muito tranquila. Esse é um produto que também não deixa bolhas. É isso que vocês estão ouvindo. Ele não deixa bolhas, pelo simples fato dele ser todo furadinho. Quer ver? Ó? Eu vou pôr na frente da câmera aqui só para vocês terem uma ideia. Mesmo estando aqui, ó, na frente da câmera, você ainda assim consegue enxergar para o outro lado dele, porque ele é todo furado, né? Então, o adesivo perfurado, galera, é um vinil que a gente não precisa se preocupar com bolhas. Nossa, é muito fácil aplicar ele, é muito tranquilo, não demanda nenhuma ferramenta tão específica assim, é bem de boa fazer ele. Porém, o perfurado, ele tem uma característica que, como ele é todo furado, eu perco estrutura de material. Então, a probabilidade de, quando eu voltar aqui, ó, ele rasgar é grande, porque é um produto que ele é mais frágil por conta desses furos que a gente tem aqui. Então, cuidado quando você for voltar, porque apesar de não ter a possibilidade de ficar bolhas nele, a gente tem a possibilidade de deixar rugas. Essas rugas, galera, dá uma atrapalhada. Aqui, ó, deixa eu deixar uma aqui, deixar uma bem grosseira aqui, ó. Essas rugas, elas são bem ruins, porque geralmente, pessoal, quando a gente vai fazer perfurado, ele é um material que é destinado para que a gente faça com impressão digital. Quando eu fizer essa ruga e eu vir aqui com a minha espátula, mesmo estando protegida com feltro, passar ela aqui, ó, eu vou tirar a tinta e mesmo eu indo lá e voltando o material e usando o soprador, essa parte que eu passei vai estar sem tinta e vai ficar aquele risco. Então, o perfurado, eu não me preocupo com bolhas, mas eu me preocupo com as rugas e com as vezes em que eu for voltar o material aqui. Beleza? Quem já trabalhou com perfurado, comenta aí, ó, perfurado. Quem já trabalhou com SW900, comenta o nome do produto também, SW900. Quero saber como que vocês estão aí, se vocês já trabalharam com esses produtos aí. E quando eu não tiver o sistema anti-bolhas, o que eu faço, Diomedes? Simples, tranquilo. Primeiro, tenha calma. Isso vai ajudar bastante. Segundo, vamos trabalhar com a espátula rígida, né? Essa daqui, mais tradicional que essa daqui não tem. Essa é a Gold da 3M. E vamos trabalhar aqui, ó, com feltro. Esse feltro é da Banana Buffer. Galera, recomendo demais esse feltro,
para mim é o melhor que a gente tem no mercado aí. Essa ferramenta aqui, galera, é a espátula de feltro. Pessoal, essa é uma ferramenta que caiu em desuso, né? Eu particularmente já não uso mais ela. Eu sei que tem muitos aplicadores que ainda gostam de utilizar ela, mas eu já não vejo mais necessidade da utilização dessa ferramenta. Eu substituí ela pelo feltro que vai na espátula de nylon aqui, né? Ou de plástico. E eu tenho duas espátulas em uma. Eu tenho a com feltro, né, a proteção que substitui a espátula de feltro. E eu tenho o lado que eu faço os acabamentos mais finos, onde não entra aqui com o feltro que é mais grosso. Beleza? Cláudia tem uma pergunta? E o buffer, ele risca menos do que a espátula de feltro. Bem menos, bem menos. Quer ver outra coisa que é vantagem a gente utilizar o buffer ao invés da espátula de feltro? Tem uma prática comum aí entre os aplicadores que a gente usa cera de carnaúba. Hashtag pega essa dica. Não é? Dica bônus, vai! A gente utiliza cera de carnaúba para lubrificar o buffer aqui quando a gente estiver fazendo a aplicação. Isso ajuda bastante para riscar menos ainda e ele já vai meio que polindo ali para não ficar tanto aquelas marcas de gordura de mão, sabe? Já ajuda bastante a espátula. Então, eu jogo um pouquinho aqui e se eu ficar jogando, como é líquido, se eu ficar jogando na espátula de feltro, ela vai inchar, vai ficar desse tamanho aqui. E a cera ajuda a deslizar melhor também, né? Bem melhor, bem melhor. Então, galera, substituímos a espátula de feltro pela espátula de nylon ou plástico com a proteção do buffer, beleza? Vamos lá. Continuando aqui na nossa explicação para acabar com as bolhas. Afinal, esse é o intuito dessa aula aqui, galera. Um dos materiais que o pessoal mais tem medo na aplicação é o material jateado ou o transparente fosco, como é o caso desse material aqui. Qual que é a diferença? Eu tô tirando as sujeirinhas que tem aqui. Quem tem toque é foda, né? Vamos lá. Qual que é a diferença do material jateado para o material que ele é transparente e fosco? É o seguinte, o jateado ele tem uma granulação maior, então ele fica um pouco mais grosseiro a aplicação. O transparente fosco, ele tem uma granulação menor, então ele só é fosco, ele tem uma ondulação, uma textura, vamos por assim, menor, beleza? Eu particularmente prefiro, para laminação principalmente, utilizar o transparente fosco ao invés do jateado. O jateado, na verdade, o pessoal usa bastante para privacidade, né? Isso, ele ajuda bastante na privacidade. O transparente fosco também ajuda na privacidade, mas menos do que o jateado. Então, cada um é desenvolvido para uma finalidade. Então aqui, galera, quando eu for aplicar esses materiais, eu vou abrir aqui, vou fazer o pé da aplicação. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Lembrando, galera, que a gente sempre tem que deixar aqui, ó, uma sobrinha de material, porque aqui, ó, aonde eu tocar, vai ficar marca de dedo, se eu esfregar, vai ficar todo marcado o adesivo ali, a cola. E isso vai aparecer, principalmente quando é retroaplicação. Quando eu aplico lá atrás, para ele aparecer aqui na frente. Beleza? Se eu for fazer a aplicação desse material a seco, né? Fazer esse comecinho aqui. Tá, então você vai... Essa parte que você tá fazendo, que você tá abrindo aí, seria a sobra do material, que é onde você vai fazer o refile, né? Isso, essa parte eu corto e jogo fora, beleza? Geralmente, vamos pensar que a gente fosse fazer essa folha de vidro, eu começaria lá em cima, colaria lá na parte de metal, viria aplicando e depois refilaria e jogaria fora essa parte aqui. Então essa parte é sobra. Que foi a parte que teve contato, né? Contato, exatamente. Se eu for fazer a aplicação do jateado, do transparente fosco, do transparente, se eu for fazer ela a seco, é possível? É possível. O que vai acontecer? Por mais que a espátula seja retinha, a gente tem
imperfeições na espátula. Ela tem uma certa ondulação na textura do tecido ou no próprio material. Ela sempre vai ter uma leve ondulação, tipo dentinhos assim. Microdentinhos. Microdentinhos. Obrigado, Cláudia. Agora, se a gente for fazer essa aplicação a seco, né? Ó, vou fazer aqui com cuidado para não deixar bolhas. Preciso ficar esticando tanto material para que não fique bolhas? Não, não preciso. Posso ir, inclusive, aplicando sem esticar. Porém, ele vai ficar essas marcas aqui, ó. Consegue ver aqui, ó? Tá vendo? Agora... Isso é marca de passada da espátula. E por mais que eu seja aí um aplicador muito experiente, né? Essas marcas tendem a ficar. E cada vez, pessoal, que eu abrir aqui, ó, que eu abrir e parar, tende a ficar uma marca horizontal. Tá vendo aqui, ó? Essa marca foi da parada. Então, por mais que eu tome cuidado e tudo mais, e não deixe bolhas, mesmo assim eu tenho micro bolhas. O que vocês veem de manchas aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, tá meio esbranquiçado. Isso são micro bolhas, ó. Tanto que se eu passar aqui, ó, tá vendo que elas somem? Mas imagina que eu vou fazer isso em toda a aplicação, né? Aqui é pequenininho, né? Lá em cima também tem umas bolinhas. Então, essa daqui, ó, daqui pra cima é a parte que eu abri. Mas eu vou deixar uma bolha aqui embaixo agora. Vamos abrir de qualquer jeito aqui. Eu quero deixar as bolhas agora. Então, beleza. Zoei a banca, né? Se eu for esfregar aqui, ó, para essa bolha correr, ó, eu tô mexendo na estrutura da cola. Você percebe que em cada bolha ficou uma mancha? Isso é quando eu empurro a bolha, ela dá uma pressão, estica o material e ele tende a trabalhar um pouquinho o adesivo, a cola. Então, quando eu esfrego aqui, ó, carrego a bolha para o lado, ó, essa ficou bem marcada, ó. Nunca mais. Tá vendo? Ela faz um caminho e realmente nunca mais isso daqui vai sair, porque eu mexi na estrutura. Esse tipo de material não tem reposicionável? Não, não tem. Antibolha? Tem antibolha. Sabe que tem um transparente antibolhas da Avery? Eu até tenho um pedaço desse material aqui, mas é um material que eu não tenho tanta intimidade com ele, então eu não posso ainda falar muito sobre ele. É um material que é muito difícil de encontrar. Você só compra sob importação, né, e leva alguns dias para chegar aqui no Brasil. Então eu tenho uns pedaços ali, mas eu preciso entender melhor esse produto antes de mostrar para vocês. Beleza, a gente fez aqui a aplicação a seco. Qual que é a opção para mim fazer a aplicação? Aplicação de adesivo transparente ou jateado fosco aqui, sem deixar bolhas, né? Que a meta da gente hoje é falar sobre as bolhas. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, quando ficar uma bolha, deixa eu pegar aqui um estilete. Então, pessoal, quando eu deixar bolhas, como é o caso dessa daqui, eu falei no começo que é acabamento, né? Sim, quando eu deixar uma bolha, não do jeito que ficou aqui, é claro, aqui teria que refazer, né? Mas o que eu posso fazer? Posso dar um furinho. Essa daqui é uma agulha de insulina. E eu venho aqui, ó, e empurro em direção ao outro lado. Quando eu tiver material transparente, mesmo empurrando, tirando a bolha aqui, ó, ele ficou a marca da bolha. Ficou, digamos assim, o fantasma da bolha ali. Outra opção, e seria a opção mais indicada, seria utilizar esse furador de bolha. Esse daqui é uma ferramenta da 3M, né? Aliás, obrigado ao meu amigo Clayton, que me trouxe ela de presente. Então aqui, ó, mesma situação. Furo de um lado e vou empurrando aqui, ó, tirando o ar que está preso aqui. Então,
Mesmo assim, galera, a gente tem uma situação de fantasma de bolha. Se ficarem pouquinhas bolhas, você dá uns furinhos ali, tá ok, faz parte da operação. Se ficarem muitas bolhas, aí começa a bagunçar o trabalho aqui. E aqui, ó... Essas marquinhas aí não saem depois, né? Exatamente isso que eu ia falar. Quando a gente volta material transparente, jateado, que eu vou descolar aqui, ó, por mais que eu vá aplicar e não vai deixar bolhas aqui, ó, mesmo assim ele vai ficar todo manchado, porque eu mexi na estrutura da cola. Esse material, esses materiais em geral, eles têm uma cola, um adesivo permanente. Ele não é reposicionável, pessoal. Não é feito para você ficar voltando. E toda vez que você voltar ele, ele vai fazer isso daqui, ó, na cola. Quando eu tenho um material que ele é colorido, eu não enxergo isso. Não é que não aconteça, eu só não enxergo. Quando eu tenho um material transparente, fica bem evidente. Quando eu tenho material mesmo que colorido e eu aplique do outro lado do vidro para enxergar do lado de cá, vai ficar aparente também. Então, quando eu faço a aplicação a seco, é isso que acontece, beleza? Uma opção é a gente fazer a aplicação úmida. O que eu vejo boa parte das pessoas fazendo é a aplicação úmida, utilizando água mais shampoo Johnson, detergente, alguma coisa assim. Ah, mas eu uso pouquinho, beleza. Então, 1 ml de shampoo Johnson por litro de água. Esse tipo de aplicação é bacana, facilita bastante para não deixar marcas. Eu vou lá, posiciono o material, você viu que vai chegando já no lugar, né? É legal. Só que se eu mesmo assim eu utilizar essa espátula tradicional, vai ser um pouco mais difícil eu trabalhar aqui. O que eu recomendo para vocês aí? Que vocês utilizem espátulas de borracha. Então aqui, essas espátulas para PPF... Aquele rodinho, né? Tem vários tipos. Ó. A gente tem diversos modelos de espátula de borracha, né? Poderia utilizar qualquer uma delas aqui nesse momento, mas eu dou preferência para essa daqui nesse momento. Beleza? Então, apliquei aqui, ó. O que é importante? Quando eu vou fazer uma aplicação úmida e utilizar a espátula de borracha, eu dou uma umedecida por cima também. Então, vem aqui, ó. Opa, ó. Isso é uma coisa que acontece quando eu estou utilizando sabão, detergente, Johnson. Vocês perceberam que eu puxei com pressão aqui, ó, e eu acabei mexendo o material? Então, essa é uma das desvantagens de se aplicar com rodinho. água. Não, na verdade não é o rodinho aqui o caso. O problema é a água mais o sabão, mais o Johnson. Tá, mas eu não posso usar uma técnica de ancoragem do PPF, por exemplo? Ou não funciona nesse caso? Vai ficar manchado, né? Aí poderia utilizar, como aqui, por exemplo, sim. Onde você vai fazer o acabamento. Daí. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? A Cláudia fazendo escola. Ó, aqui é o seguinte, vamos supor que fique ali uma parte e eu precise voltar esse material. Não vai ficar manchas, como ali. Mas se ele estiver bem colado já, ele tende a deixar uma marquinha. Né? Outra coisa que me atrapalha bastante quando eu uso água mais algum tipo de sabão, detergente, o que for, é justamente na hora do acabamento. Quando eu for fazer o meu acabamento aqui, deixa eu só quebrar esse porque quando você aplica xerete. com água e detergente, shampoo, neutro, tem tempo de cura, né? Tem tempo de cura e o tempo fica bem elevado. Então, por um lado é bom, eu tenho mais tempo de cura, mas por outro lado é ruim porque eu tenho mais tempo de cura. Então, se a gente estiver falando
de lugares mais frios, como é o caso aqui do sul do Brasil, essa técnica utilizando um pouquinho de Johnson, o shampoo aí, ela pode me atrapalhar, principalmente quando eu for fazer acabamentos. Eu devia ter colocado ela mais pro canto aqui, ó. Vocês estão vendo como ela sai bem fácil? E vocês estão vendo que ela tá meio esbranquiçada assim? Porque ficou muito tempo em contato com a água mais o detergente, né? O Johnson ou qualquer outro tipo de sabão, ele vai aumentar o tempo de contato do adesivo com a água. Se eu estiver falando do material que tem cola, adesivo à base d'água, pessoal, então isso pode ser ruim, né? Então, deixa eu reaplicar aqui. Quero mostrar para vocês justamente aqui, ó, onde a gente tem... Onde faria um acabamento. Onde faria o acabamento. Essa, ó, eu tenho a possibilidade de fazer isso daqui, ó, ir acertando e tal, mas eu não preciso disso. Não preciso desse acerto aqui. Na verdade, essa técnica você pode usar quando for iniciante, né? Assim, é mais para quem está começando que não tem muita experiência em aplicar esse tipo de material para ter mais segurança. Sim, na verdade, que você consegue reposicionar, né? Eu dou preferência para fazer aplicação úmida quando eu estou falando de aplicação de jateado, transparente fosco. Quando é retroaplicação, aplica de um lado para enxergar do outro. Eu prefiro trabalhar com água, mas só água. É a próxima técnica que eu vou mostrar aqui. Então aqui, ó, quando a gente trabalha água e detergente, eu tenho desaconselhado a utilização água mais detergente, ou é um ou é outro, né, na minha opinião, por conta de manchas e aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês vão ver na prática. Quando a gente vai fazer o acabamento, onde eu fiz a aplicação com água mais algum tipo de sabão, ele não seca direito. Então, dependendo do jeito que eu puxar meu corte aqui, ó, tá vendo? Ele agora foi. Mas ele no começo ele tende a mexer. Tá vendo aqui, ó? Ó, que ele tá levantando lá onde eu já apliquei. Então, isso me atrapalha. Perdeu a estabilidade. Perdeu. Isso me atrapalha bastante na hora de fazer o acabamento. Então aqui, ó, vou fazer um acabamento desse lado, né? E agora vou fazer o acabamento pro outro lado, para vocês verem. Ó, ficou só uma beiradinha ali, ó. Tá vendo que ele não cola bem? Ele cola e fica descolando. Então isso, ó, tá vendo? Para começar o corte aqui, isso me demanda muito tempo de cura. Eu particularmente não gosto. Porém, precisa esperar evaporar a água para poder fazer o refilho. Isso. Agora, sobre o nosso tema, que são as bolhas, vocês percebem que deixa muito menos bolhas. Então, se você tiver o tempo necessário para deixar da cura, para fazer o corte, pode usar essa técnica. Vão diminuir as bolhas, né? Se a gente for comparar aqui, e as micro bolhas, principalmente elas. Ou se, por exemplo, você for fazer uma metragem maior, que até que você terminou de aplicar, o início da aplicação já secou, aí também dá, né? Não vai secar. Com água mais detergente vai demorar pelo menos 24 horas para secar. E isso a gente está falando de uma temperatura ambiente em torno de 30 graus. Se a gente tiver temperatura ambiente em torno aí de, sei lá, 10 graus, que não é muito incomum aqui no sul do Brasil, a gente está falando de 48 horas pelo menos. Então assim, por mais que seja longa a aplicação, não recomendo utilizar quando você estiver em temperaturas mais baixas o Johnson. Tá, a gente está falando de um shampoo neutro. Sempre. pH neutro. Sempre. E a galera que usa detergente de cozinha? Então... Tem pH neutro também, mas ele é mais abrasivo, né? Não sei se você lembra, você talvez não vá lembrar porque você é mais nova, né? Mas jovem, eu sou jovem. Tinha uma propaganda do shampoo Johnson que ia no olho e as pessoas, putz, mas não arde o olho, entendeu? É bem neutro. Agora, eu não conheço essa propaganda. Não, né? Eu imaginei que não. Eu sou jovem. Eu imaginei que não.
Agora, tenta colocar detergente de cozinha, mesmo neutro, no olho. Ah, Deus, você tá louco? Eu acho que vai arder um pouco. Então, assim, aí já diz muita coisa. Quando for utilizar shampoos ou algum tipo de sabão, né, vamos por assim, para aplicação de adesivos, deem preferência para shampoos neutros. Shampoos neutros, Shampoo e né? não Deixa eu detergente. pegar aqui, vou mostrar. É porque a formulação é diferente também, né? Obrigado pelo patrocínio aí, Johnson, valeu. Só que Tá não. aqui. Hashtag fica a dica. Hashtag, Me patrocina. hashtag que o negócio não é barato, né? Então, beleza. Vai me atrapalhar no acabamento aqui, vai me resolver as bolhas. Como o nosso tema é bolha, talvez seja uma opção. A opção mais sensata que na minha opinião, para não deixar bolhas e para você conseguir fazer um acabamento rápido, é você fazer uma aplicação só com água. Agora eu vou só tirar aqui, galera, para mim não ter que ir muito para cima na aplicação lá, que eu não vou nem alcançar, né? Vou deixar ele aqui pra gente lembrar. Olha, a hora que volta, tá vendo que marca Mancha. tudo? Agora, com a aplicação só com água, a aplicação só com água, pessoal. Tá, eu borrifo o material, E o, la, borrifa o na lado superfície também. da cola Da cola. e o vidro onde vai aplicar. Isso. Ó, posicionei. É legal eu aplicar também um pouquinho de água por cima para a espátula de borracha correr bem. E vou fazer minha aplicação aqui. E só com água ele parece que tipo trava mais também, né? Trava bem. Vocês vão ver agora na hora do nosso refile aqui. Vou deixar aqui que esse vidro, vocês viram que esse vidro tá bem móvel, né? Então eu vou fazer aqui, ó, e vou fazer o corte primeiro pro lado de cá. Primeiro esse corte pro lado de cá, né? Beleza. Agora eu tenho que fazer esse outro corte. Ó, agora como eu tenho só água aqui na aplicação, eu já consigo mais facilmente puxar esse corte aqui, ó. Eu não preciso esperar o tempo de cura. Ele é bem menor. Mas, por exemplo, se eu quiser aplicar e já fazer o refile, eu consigo. Sim, Que foi o que você fez agora, né? exatamente. Então fica mais fácil. E lembra das bolhas, que é o tema da nossa hora do aplicador de hoje? Não ficou bolha. Ó, não fica bolhas. E ela não fica aquelas micro bolhas. O grande problema de você fazer aplicação a seco desse tipo de material são aquelas micro bolhas, aquelas marcas de passadas. Essas marcas de passadas, pessoal, em mais ou menos uma semana elas vão desaparecer. É o processo natural de cura, vai ficar bem plana, a aplicação não vai ficar manchas. Porém, você precisa de uma semana, que é esse tempo de reação, esse tempo de cura do material. Nem sempre a gente tem essa uma semana. Quando a gente está falando, por exemplo, de aplicações para feiras, eventos, Promocional, né? promocional, às vezes a gente está falando de uma noite. A gente está falando 2, 3, 5, 7 dias, dependendo da feira. E às vezes não dá tempo do material reagir totalmente. Então, assim, o que eu indico? Quando for fazer aplicação de material transparente, material jateado, material transparente fosco, ou retroaplicação, que é aplicar de um lado do vidro para você enxergar do outro, eu recomendo que você utilize aplicação úmida, com água. Não necessariamente água mais detergente, mas sim com água.
Beleza? Existem também outras técnicas, pessoal, utilizadas para não se deixarem bolhas, aliás, para diminuir a incidência de bolha. Uma delas é a aplicação de Johnson. Você aplica só o Johnson, faz aquela película, né? Espalha bem, não deixa ele aparecendo, faz como se fosse um polimento com Johnson e daí você aplica o produto. Isso vai evitar com que fique bolhas e se ficar você consegue arrastar sem muito prejuízo para a aplicação. Uma delas é essa opção. Quando a gente está falando de envelopamento automotivo, você pode fazer a mesma coisa com Johnson ou com essa cerinha de carnaúba. Também hashtag AutoShine me patrocina, né? Que vai essa cerinha, viu? Eu tava com essa pergunta na cabeça. Se pode usar cera. Pode. Pode usar o Johnson e pode usar a cera. Em relação à aplicação no vidro, eu prefiro utilizar aplicação úmida somente com água. Não gosto de aplicar fazendo aquela película de Johnson ou de cera, não gosto. Quando a gente fala em veículo e eu vá aplicar um material que tem uma aderência, tem um taque maior, eu prefiro fazer uma camada de cera de carnaúba. Mas eu preciso avisar vocês que todas as vezes que você utilizar um produto, seja cera de carnaúba, seja Johnson, né, para suas aplicações, você assume a responsabilidade da garantia. O seu fornecedor, o fabricante de materiais, de produtos, de adesivos, ele não vai mais dar garantia. Seja qualquer produto que for, se você aplicar esse tipo de qualquer material autoadesivo que for, se você aplicar algum tipo de produto antes na superfície, você tende a perder a garantia. Trocando em miúdos, você assume o risco. Isso. Em alguns casos, no meu caso, eu faço opção por assumir esse risco e faz sentido para mim, é tranquilo. Agora, cada um tem que avaliar o que é melhor aí para sua empresa. Galera, essas foram as informações. Espero que vocês tenham curtido essa aula aqui, essa hora do aplicador. Se você ainda não segue, pelo amor de Deus, chegou aqui e não segue ainda, mete o dedo aí, segue a gente, que aqui sempre tem dicas de qualidade para você.